SciCast. Surdo-mudo é coisa do passado. Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o SciCast. Nesse podcast, discutiremos as construções históricas e desafios contemporâneos das pessoas com deficiência auditiva e surdas no Sistema Único de Saúde. Eu sou Ana Paula Souza e lhe faço companhia para abordarmos esta temática. O termo surdo-mudo surgiu em uma época de desconhecimento em um passado que negava qualquer potencial intelectual, emocional e linguístico do indivíduo que nascesse ou se tornasse surdo ao longo da vida. Acreditava-se que, por ser incapaz de escutar, a pessoa também não seria capaz de verbalizar, falar, o que então justificava a sua mudez. Ainda que a expressão surdo-mudo não tenha sido ensinada, ela é recorrente em muitos lugares e épocas e passa a ser reproduzida sem nenhum questionamento, principalmente por pessoas menos informadas. Hoje, os surdos têm voz e podem se expressar de diversas maneiras, com a língua de sinais, dando voz às mãos ou mesmo adquirindo linguagem oral, seja pelas possibilidades atribuídas às habilidades auditivas, com ou sem recursos de amplificação sonora, seja por habilidades linguísticas desenvolvidas. E para falar mais sobre este tema, convidamos a professora doutora Silmara Cristina Alves da Costa Levi. Ela é graduada em Fonoaudiologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestra em Psicologia também pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Atualmente, ela é professora assistente da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, fonoaudióloga também da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, fonoaudióloga da Associação de Apoio Educacional ao Deficiente Auditivo, fonoaudióloga da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e coordenadora do setor de Audiologia Educacional da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Bem-vinda, professora Silmara. É um imenso prazer tê-la conosco para falar de um assunto tão importante e atual quanto é a questão da deficiência auditiva, não é mesmo? Olá, Paula, é um prazer enorme estar aqui e esse tema é um tema que instiga bastante, é um tema que está em voga sim e a gente tem muita coisa para discutir sobre ele. Bem, professora, para a gente iniciar a nossa discussão, sabemos que a reflexão sobre o termo pessoa com deficiência, ele trata a questão de uma forma bem singular, não sendo relacionada ao conceito de incapacidade, dado que hoje seria considerado um retrocesso. Diante disso, eu gostaria que a senhora falasse um pouco para a gente sobre como essa construção se deu historicamente. Pois é, Paula. Somos seres singulares, independente da deficiência sensorial. O que é importante a gente pensar nesse momento é que durante todo esse processo histórico, muitas coisas foram avançando. A questão do empoderamento, inclusive, da surdez ou dos próprios surdos, faz a diferença hoje em dia. Então, pensarmos de como era a situação da pessoa com deficiência antigamente, hoje nós temos um cenário muito melhor. E o poder das pessoas que têm a voz para poder falar um pouco mais sobre a deficiência, isso faz toda a diferença. Então vamos pensar um pouquinho historicamente. Como você já disse na introdução, na época, na antiguidade, a gente tinha visão muito diferente do que era a surdez, do que era a pessoa com deficiência incapaz, não pensava, portanto não era capaz de articular um pensamento porque ele não falava. E isso a gente tem toda uma diferença hoje. Nós temos surdos formados, professores, doutores, inclusive, que mostram pra gente o quanto eles são capazes e que isso não é a questão da deficiência auditiva, não é um marco de incomunicabilidade e muito menos um marco de pessoas incapazes de pensar ou de ser inteligentes. Então, o que nós temos que pensar hoje, como cada um de nós somos seres individuais, seres singulares, o deficiente auditivo ou surdo também é um ser individual, um ser singular.
Professora, sabemos que a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência preconiza que a deficiência não está na pessoa, mas sim na relação com o impedimento e as barreiras que ela vai enfrentar na sociedade. Este é um marco muito importante para as pessoas com deficiência, não é mesmo? Passamos a ver que, independentemente da restrição que a pessoa possa ter, sua funcionalidade no ambiente social deve ser respeitada e não mais generalizada. Diante disso, eu gostaria de saber como que você vê essa questão da identidade das pessoas surdas, incluindo as discussões de identidades individuais e sociais destes indivíduos. Além disso, como que tem sido também essa questão especificamente para as pessoas com deficiência auditiva e surdas? Então, Paula, vamos discutir um pouquinho mais sobre isso, porque novamente esse processo histórico teve uma necessidade de avançar para entender que a deficiência não é uma limitação numa série de pontos de vistas. Quando a gente cria a CIF, que vai, na verdade, acabar mostrando a funcionalidade e que essas pessoas, independente de qual problema sensorial que ela pode ter, ela tem aí as suas capacidades e as suas habilidades. Então, pensando um pouquinho mais na questão da surdez, uma perda de audição de grau leve, moderado, severo ou profundo, ela vai ter diferentes maneiras de ser manifestadas e, obviamente, o contexto com o qual essa pessoa foi inserida, cresceu, foi estimulada e assim por diante. Hoje nós temos também as possibilidades tecnológicas que nos avançou muito com os implantes cocleares e também com os aparelhos de amplificação sonora. Isso são opções. Eu acho mais interessante pensarmos hoje em dia que a opção do uso do dispositivo, ele deve ser feito, o primeiro, oferecido para a família ou para pessoa com deficiência e, obviamente, à medida em que ela decidir usufruir deste benefício, ela tem que fazer um bom uso desse dispositivo. Para isso, a gente precisa de estimulação, a gente precisa de um acompanhamento fonoaudiológico, pedagógico, psicológico, para ajudar no melhor desempenho, na melhor capacidade, tanto auditiva quanto as outras habilidades que vão estar em volta desse benefício que a amplificação faz. Então, pensar hoje apenas na pessoa que não tem a audição, isso é uma forma retrógrada e, como a gente disse, surdo-mudo é coisa do passado, pelo amor de Deus, né? Dica SciCast. Então, pessoal, explicar para as pessoas que surdo-mudo é um termo pejorativo e ultrapassado deve ser a nossa primeira bandeira. Por isso, eu gostaria de indicar para vocês a leitura do livro O Surdo, Caminhos para uma Nova Identidade, que foi escrito pela pesquisadora Maria Cecília de Moura. A obra ela descreve a história singular de um personagem real que, em resumo, poderia ser a história de muitas pessoas com deficiência e surdas, que carregam consigo preconceitos e discriminação na busca da própria identidade. A autora relata que o indivíduo ele constrói sua identidade no contato com seus iguais e ressalta também que a surdez não é um fator de exclusão ou discriminação, e sim de interação social. É muito interessante para refletirmos justamente sobre essa questão, tá bom? Recomendo que leiam. Professora, uma coisa que eu percebo é que, em se tratando de pessoas surdas ou com deficiência auditiva, esta questão comunicativa é bastante presente, não é mesmo? Seja porque muitas vezes não sabemos como interagir com essas pessoas, seja pelas barreiras comunicativas que são impostas. Como que a senhora percebe essa questão e de que forma podemos trabalhar para superar este cenário? Paulo, eu queria fazer uma parte sobre o seu discurso anterior, porque é muito interessante esse livro que a Cecília Moura escreveu e que me inspirou muito. Eu tive a sorte de conhecer, inclusive, o personagem que faz parte desse livro e são situações emblemáticas, porque representa várias outras pessoas com as mesmas histórias e isso me fez engajar, então, na minha tese de mestrado na psicologia social, que foi a identidade da família de família ouvinte com filho surdo. Então, só para fazer uma pontezinha, existia aí uma dificuldade, porque esse surdo vinha
de alguém, né? De um pai, de uma mãe, de uma família, que na grande maioria são 95% de pais ouvintes com filhos surdos. Então, o que a gente entendia naquele momento? Os pais não sabiam lidar com a deficiência auditiva, os pais não sabiam lidar com aquela criança surda. E isso trazia, então, essa dificuldade da própria pessoa. Como ela ia crescer numa família que não falava com ela, de uma família que não a via como um indivíduo singular, com as suas diferenças, com as suas dificuldades. Então, a minha tese de mestrado foi entender e colocar aí dentro de um cenário maior como ajudar essa família para que essas pessoas, então, pudessem crescer num cenário diferente. E diferentemente do que a gente viu na Cecília, porque a gente estava falando aí de um indivíduo, né, da história de vida de uma pessoa com deficiência auditiva, ou essa pessoa especificamente surda, me surpreendeu muito encontrar diversas famílias e classificá-las dentro de um cenário ali maior das possíveis modificações, emancipações que elas teriam quando encontrasse então com a dificuldade de comunicação, que é o que a gente vai agora abordar sobre as barreiras. Então, entender que é possível se comunicar com a pessoa surda, que é possível entender que conhecer a língua de sinais ela não é nenhum mistério, mas que você precisa de dedicação e muito esforço, porque é uma língua como qualquer outra. Então, encontrar com uma pessoa surda que usa a língua de sinais, isso não significa você emudecer. Você pode falar com ela, usar a leitura orofacial, tanto você quanto a pessoa surda, que é a natureza do ser humano usar a leitura orofacial. E isso faz com que a gente aprenda que olhar para a pessoa antes de qualquer coisa faz toda a diferença. Quais são as dicas que essa pessoa vai te dar para que ela possa entender o que você está querendo dizer? Então a gente tem muitas maneiras para facilitar a comunicação com a pessoa com deficiência. Primeiro, olho no olho. Segundo, uma boa articulação, sem exagerar, mas uma boa articulação. Se a pessoa tem alguma dificuldade, você pode usar inclusive a escrita. Estar num ambiente que favoreça, ou seja, menos ruído, boa iluminação. Alguns cenários que a gente tem no dia a dia que facilitariam melhor compreensão por parte daquela pessoa que vai ter dificuldade. Imaginar também que pelo fato dela estar com o aparelho auditivo ou com o implante coclear, não significa que essa pessoa vai entender 100% o que o outro está dizendo. Em alguns casos, o ruído atrapalha muito, então a gente precisa levar em consideração, né? Principalmente quando a pessoa faz o que? E você fala, poxa, mas ela tá de aparelho, ela escutou. Não, ela pode não ter entendido todos os fonemas, toda a palavra, todo o conteúdo que foi colocado, e isso pode prejudicar um pouquinho mais. Então, estar atento aos sinais das dificuldades que a pessoa pode estar tendo, de uma forma que você pode simplesmente repetir a frase, escrever a frase, usar um gesto para simplificar aquilo que você está dizendo ou para esclarecer aquilo que você está dizendo. Então, são algumas maneiras que a gente pode auxiliar a compreensão da pessoa com deficiência auditiva e surda. Falando agora especificamente sobre o SUS. Nós sabemos que a rede de cuidados à pessoa com deficiência trouxe importantes avanços para a garantia de direitos destes cidadãos, mas ainda temos muito que avançar. Como que a senhora vê os desafios práticos para o pleno acolhimento das pessoas com deficiência auditiva ou surdas no SUS? Paula, tivemos um avanço sim muito grande pelo SUS. Temos que pensar em algumas outras maneiras de melhorar, não há dúvida nenhuma que temos muita coisa para mexer, mas é de se reconhecer que o avanço foi grande. Nós temos hoje, completando 10 anos o ano que vem, da obrigatoriedade do teste da orelhinha. Então, por este exame, temos como identificar precocemente a surdez em crianças, em bebês e crianças, e isso trazer o quê? Um benefício maior
diante de, como eu já disse, das escolhas. Isso não quer dizer que nós temos que ouvitizar as pessoas, mas sim orientar e informar as famílias dos benefícios, das possibilidades e das tecnologias que hoje em dia temos, até porque o próprio SUS fornece então os aparelhos de audição e os implantes cocleares. Para todos, temos que chegar melhor nesse universo de todos e também garantir que não é apenas o aparelho auditivo ou implante coclear que vai fazer a diferença. Se não trabalharmos juntos, em conjunto com saúde e educação dentro das escolas para melhorar o trabalho pedagógico e educacional dessas crianças que utilizam dos benefícios das amplificações ou mesmo das crianças que aprenderam a língua de sinais e que são sinalizadas ter uma melhor escolaridade para que eles possam de verdade fazer o efeito que foi feito anteriormente com a identificação precoce. O caminho é longo, mas nós temos que apontar de alguma forma para melhorar a nossa qualidade de saúde e ensino. O aparelho auditivo sozinho não faz nada. As terapias fonoaudiológicas e pessoas capacitadas para fazer essas terapias é fundamental para que a gente possa ter o melhor caminho para seguir com um prognóstico mais favorável. E quanto ao serviço da atenção primária à saúde? Por ser a porta de entrada dos usuários do SUS, nós sabemos que a atenção primária ela é a coordenadora e a orientadora do cuidado dos usuários. Diante do que estamos falando aqui, como que podemos potencializar a capacidade das unidades de saúde da família para acolherem as singularidades das pessoas com deficiência auditiva ou surdas no território? Pois é, Paula, olha que interessante como a gente chega aqui quase que no final da nossa entrevista, não é mesmo? Pensar que agora esses surdos e essas pessoas com deficiências têm todo o poder de ter a sua liberdade, a sua identidade, a sua saúde, sendo individualistamente pensando, ele vai ao posto de saúde e dizer: estou com dor de barriga. Eu estou com dor na perna, eu estou com dor no joelho, ou seja, ele não é uma orelha, ele não precisa ser visto apenas como uma orelha. Portanto, essa palavra, que ele vai ter agora dele mesmo, de todos os sintomas que ele tem e poder ser assistido na rede básica de saúde, você precisa ter alguém para acolher, porque ele vai chegar e provavelmente a pessoa que vai recebê-lo pode não entender o que ele está dizendo, por alguma dificuldade de articulação ou pela fala um pouco mais lentificada e, novamente, como a gente disse, os dispositivos eletrônicos não garantem que essa pessoa vai falar perfeitamente. Portanto, o poder que as pessoas vão ter de se cuidar e não ter mais o outro para falar por ele, a família antigamente tomava conta e só ia ao médico se essa pessoa tivesse acompanhante, e agora não, as pessoas vão estar aí enfrentando, e é isso que precisa. Nós temos que preparar a sociedade para ver o diferente de uma forma mais natural, de estar perto das pessoas e falar: bom, hoje eu encontrei com uma pessoa, coisa que a gente escuta, hoje eu encontrei com uma pessoa surda e ele falava: uau, eu encontrei com uma pessoa ouvinte e ele falava. Isso ser a coisa mais natural, sem que a gente ponha aí estigmas, que a gente coloque situações diferentes e na verdade, enaltecer aquilo que precisa ser visto com a coisa mais natural possível. Bem, professora Silmara, ficamos muito gratos por sua participação. Certamente, as suas contribuições são fundamentais para refletirmos sobre o SUS que queremos para as pessoas com deficiência auditiva ou surda. Então é isso, cidadania, inclusão e acessibilidade é o que queremos. Obrigada por sua participação. Paula, eu gostaria de agradecer a oportunidade de discutir um tema tão interessante. Não é de hoje que o surdo dança, canta, faz slam, ouve, fala, sinaliza. Ele é um ser completo, complexo, dentro da sua singularidade, como qualquer um de nós. E é isso que tem que ficar bem claro para a população.
de que o fato da surdez estar implícita na pessoa não minimiza essa pessoa, pelo contrário. Que habilidade que essas pessoas têm de ouvir além dos nossos ouvidos, não é mesmo? Então, pensar no como a gente criou, e esse tema do primeiro módulo, surdo-mudo é coisa do passado, é pensar que antigamente esses mesmos pensadores que colocaram essa ideia de que o surdo era mudo, ela está muito mais ultrapassada, porque hoje o surdo tem mais do que nunca voz. E vamos dar voz a eles, e para isso somos nós, os ouvintes, é que temos que ter um olhar diferenciado sobre essas novas versões e sair do passado com a mente mais aberta. Obrigada. Bem, pessoal, por hoje é só. O SiteCast chegou ao fim. Esperamos que esse material ele colabore para a sua prática no atendimento e acolhimento das pessoas com deficiência auditiva ou surdas e que possamos refletir sobre a garantia de direitos destes usuários no sistema de saúde. Então, até a próxima!